Muito bem, vamos direto para o texto bíblico e a gente vai de lá, tá bom? Mateus, capítulo 4, dos versos 1 a 11. Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 4, dos versos 1 a 11. Diz assim: Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador se aproximou dele e disse: Se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou na parte mais alta do templo e disse: Se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que não tropece em pedra alguma. Jesus lhe respondeu: Também está escrito, não põe à prova o Senhor, o seu Deus. Depois, então, o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou todos os reinos do mundo e em seu esplendor. E lhe disse: Tudo isso te darei, se você prostrar e me adorar. Jesus lhe disse: Retira-te, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo deixou, os anjos vieram e o serviram. Bom dia para você que está aqui, bom dia para você que está em casa. Eu sou o Daniel, aqui do Itaim. Se você está visitando a gente ou assistindo pela primeira vez, saiba que você é muito bem-vindo em nosso meio. O nosso desejo, de verdade, tá bom? É te conhecer, saber o que te trouxe até aqui e poder apresentar, falar quem nós somos como igreja. De repente, talvez esse seja o lugar que Deus quer que você esteja. Senão a gente vai ter alegria também em indicar outra boa igreja, tá bom? Esse texto aqui que a gente leu é, ao mesmo tempo, um dos mais conhecidos, especialmente para os cristãos. Tenho certeza que, dependendo da sua trajetória em igreja, na hora que eu falei Mateus capítulo 4, os versos 1 a 11, e você viu que era a tentação de Jesus, talvez tenha havido um espírito de, mas de novo. Para você que não se identifica dessa forma como cristão, deixa eu ser sincero, eu também sei que esse talvez seja um dos textos mais estranhos da Bíblia. Tudo bem? E o resumo aqui é que a gente tem Jesus e essa figura intitulada Diabo que tem o interesse de fazer o primeiro falhar. Tudo bem? É o teste e tentação do Filho de Deus. Talvez para alguns também a Bíblia traga essa impressão de ser um livro cheio de histórias assim: desertos, demônios, milagres e mistérios. E ainda que tenha um pouquinho disso tudo ao longo da Bíblia, esse trecho aqui é bastante diferente do restante da Bíblia por vários motivos. E vamos começar aqui com o mais óbvio e talvez o elefante na sua sala de casa e talvez aqui no nosso grande salão branco. Para Jesus, a Bíblia e os cristãos, existe sim um diabo. Tudo bem? Ele não é um vilão fictício tipo Voldemort e nem uma pessoa muito ruim como Hitler. Por pelo menos 3 vezes, Jesus o chama de príncipe desse mundo. A ideia é que ele é uma fonte real e astuta do mal. É a criatura mais poderosa na Terra, não à toa, ele oferece todos os reinos do mundo. Sendo isso totalmente verdade ou não, o fato é que é uma das criaturas mais capazes apenas abaixo de Deus. Para Jesus, o diabo é um dos nossos maiores inimigos. Ele é a mente e mãos por trás do mal no mundo. Ele é o causador da angústia perpétua que a gente parece viver e se afundar a cada dia. É ele que, sabendo manipular e apelar para o mal que habita em mim, mantém essa espécie de pressão existencial que a gente vive, sem saber muito bem o que fazer ou desejando aquilo que a gente sabe que não é bom. É ele quem usa, e talvez até funde, ideologias que matam, destroem e tornam pessoas indiferentes. É ele o maior interessado nesse cabo de guerra de desejos internos que a gente tem, entre o bem que eu quero e o mal que eu não quero, esse sim eu pratico. Já parou para pensar por que a injustiça continua a aumentar e se alastrar, mesmo quando todo mundo quer o contrário? Sem exceção. Porque parece que a gente não consegue resolver os nossos problemas mais profundos, mesmo com todo o tempo do mundo, milênios, todo o dinheiro, tecnologia e até vontade. Eu sei que pode parecer estranho, mas e se Jesus realmente conhece a realidade melhor do que todos nós? E se ele tem uma visão dos problemas e das soluções melhor que a gente? E se a gente está tentando lidar com as adversidades do mundo há anos, sem lidar com a raiz do problema, o mal?
E se Jesus, os escritores bíblicos, homens e mulheres ao longo da história, estivessem nos alertando do que o vilão do filme Os Suspeitos, Keyser Söze, disse? O maior truque que o diabo já fez foi convencer o mundo que ele não existia. A nossa cultura, e eu acho isso bem legal, dá muito valor, um valor bem alto, para quem tem uma mente aberta. Tudo bem? Você não precisa ser cristão para concordar com isso, ou saber disso. Considere a possibilidade de que Jesus estava certo. Tudo bem? Por outro lado, essa história também é bastante icônica para os cristãos. Certamente você já ouviu algumas vezes, e interessantemente ela também foi retratada algumas vezes por diversos artistas, pintores especialmente, ao longo da história. Essas 3 que vocês estão vendo aqui foram pintadas em épocas diferentes. A primeira é de cá, tá bom? À sua esquerda. Ela é do século XII, ela está na Basílica de São Marcos, em Veneza. A segunda é de Botticelli, de 1482, e está na Capela Sistina. E a última é do pintor francês Henri Schaeffer, talvez, e fica em uma galeria em Liverpool. E aqui tem uma coisa bem interessante. Em cada uma delas, se você for olhar, tem uma representação diferente, bastante diferente até, do que seria o maligno ou o inimigo. Tudo bem? Na primeira, você tem ele de forma até mais gráfica, como as pessoas ou a gente normalmente imagina. Na segunda, a gente tem um andarilho, talvez um monge, o que faria dessa pintura ser ainda mais interessante. E na terceira, uma figura basicamente humana, certo? Então, uma espécie de réptil, um andarilho, um monge, talvez, e uma figura perfeitamente humana. Interessantemente, ao longo da história, o que a gente consegue perceber são diferentes percepções de como o mal é visto. No primeiro, ele é bastante diferente. No segundo, talvez escondido. E por último, ele é muito parecido. O fato é que cada geração aqui, ao longo da história, separada por séculos até, imaginou a criatura, o mal, de acordo com a sua própria imaginação. E isso deveria e pode nos alertar para uma coisa muito simples. Não só o mal talvez mude de aparência, mas a forma como ele se aproxima, age e seduz também. Então, no que a gente deveria prestar atenção? Quais as tentações mais comuns e presentes nesse texto que a gente leu a Bíblia? Qual o custo de cada uma delas para a nossa alma? Que mentiras que a gente normalmente acredita e tem destruído a nossa vida? Como que eu posso resistir, revidar, refazer pelo poder de Deus tudo aquilo que foi alvo, tem sido alvo e será alvo do mal? Vamos orar. Senhor, obrigado pelo nosso tempo aqui, obrigado pela oportunidade de estudar, aprender, ouvir a sua palavra. Por favor, mova e torne o nosso coração mais sensível às suas verdades, Pai. Que a gente possa entender, perceber e ser corrigido, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor quer nos conduzir, da mesma forma que o seu poder possa nos transformar, Deus. Em nome de Jesus, amém. O verso 1, ele começa dizendo: Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. O mesmo Espírito que trouxe Jesus ao mundo, capítulo 1, versos 20, é o mesmo Espírito que falou da aprovação de Deus por Jesus, capítulo 3, verso 16, traz o próprio Jesus para esse momento. O ponto que muitas vezes fica de escanteio quando esse texto é lido é esse. Nem Jesus foi surpreendido e nem é o inimigo que está conduzindo esse evento. Tudo bem? Deus está no controle. Ele conhece cada peça desse tabuleiro. Eu estou falando isso porque muitas vezes a gente usa essa boa noção de Deus está no controle, como se ele estivesse segurando a realidade a duras penas. De repente dá uma sacudida, o joystick sai da mão, mas ele pega de novo. Deus está no controle. Amém? É isso, mas não desse jeito. Ele é poderoso. Mais do que isso, ele é soberano. E não perdeu o controle. Ele não está sendo surpreendido, correndo atrás do prejuízo, consertando as coisas à medida que elas vão dando certo ou errado, ou Satanás usa melhores ou piores argumentos. O interessante, isso aqui é muito legal, que provavelmente essa história foi compartilhada pelo próprio Jesus com os discípulos, já que ele estava sozinho. Se não, quando muito, o Espírito moveu cada um deles a escrever essa história da Bíblia. Evidentemente, então, essa história é importante. Dentre tudo que ele poderia, o Espírito ou Jesus poderiam contar, da origem do universo até o final dele, porque ele viu o valor nessa experiência que é ser tentado e provado pelo mal, como enfrentar e como vencer. Tudo bem?
Na maior parte das escrituras, essa ideia aqui, esse termo, tentação, é usado no sentido negativo. Então, atrair e provocar ao mal, ao pecado. Mas também tem essa noção de teste, já que quem conduziu Jesus para o deserto foi o Espírito. Um pouco mais para frente, no mesmo livro, em Mateus, capítulo 16, o autor usa essa mesma palavra para descrever o que os fariseus queriam, os religiosos da época. Então, eles se aproximam de Jesus para mostrar o que Jesus pensava sobre alguma coisa. Eles se aproximam para testar Jesus. Então, não é apenas o maligno, o diabo atraindo Jesus para uma armadilha. Jesus não foi pego de calças curtas, se você quiser. Ele é guiado por Deus a uma batalha para revelar a verdade sobre ele mesmo, sobre eu e você, e sobre o mal no mundo. Essa história também chamaria a atenção de qualquer judeu. E você vai perceber comigo, Deuteronômio, vai aparecer para você, capítulo 8, versículo 2 ao 5, vários temas, várias palavras são usadas por Jesus aqui, e você vai notar algumas coincidências. Lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto, durante 40 anos para humilhá-los e pô-los à prova a fim de conhecer as suas intenções, se iriam obedecer os mandamentos ou não. Assim, ele os humilhou e deixou passar fome, mas depois os tentou com maná, que nem vocês nem os seus antepassados conheciam, para mostrar que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Saibam, pois, em seu coração, assim como o homem disciplina o seu filho, da mesma forma o Senhor, o seu Deus, os disciplina. Esse é o ponto aqui dessa história, e é por isso que Jesus vai citando esse texto de várias formas diferentes. Ele venceu onde nós falhamos. Israel foi chamado no Antigo Testamento, esse texto está lembrando isso, para ser esse farol de graça de Deus. E eles fracassam. Você lembra disso com bastante clareza. Porque eles murmuram, porque eles querem voltar para o Egito, porque eles esquecem de quem Deus é, o que ele fez, o que ele prometeu fazer, e porque eles se rebelam. Jesus vence onde nós fomos como humanos derrotados, na dificuldade exatamente do deserto. Porque ele não apenas sobrevive, mas derrota o maligno, fica provado que o mal não dá a última palavra na vida daqueles que amam a Deus e a quem Deus ama. Tudo bem? Se você não lembrar de mais nada do que eu falo nos próximos 25 minutos, é isso que você precisaria, e a gente precisaria guardar nosso coração para os dias que são difíceis. O mal não dá a última palavra na vida daqueles que amam a Deus e a quem Deus ama. Vamos lá, versículo 3 e 4, a primeira mentira, a primeira tentação que Jesus enfrenta é que nós não precisamos de Deus. Se você é filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. E Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Perceba, Satanás nem sempre começa com uma mentira. Ele usa afirmações ou perguntas perigosas. Se isso aqui realmente é verdade, ou, sendo isso verdade, já que é assim, por que não faz do seu jeito? O diabo, como é também chamado Satanás, não é exatamente um nome próprio. O título em si significa adversário, e eu sei que isso pode ser frustrante para alguns, essa falta de detalhe de quem ele é, o que ele quer, de onde ele veio, para onde ele vai. Mas se encaixa muito bem com o propósito da Bíblia. Ela não serve e nem se propõe a oferecer respostas para todas as nossas curiosidades. Esse é o livro, isso é um resumo bem básico, que conta o que Deus está fazendo sobre o mal no mundo e como Jesus e o Espírito são parte disso. Parênteses. C.S. Lewis, o autor das Crônicas de Nárnia, e um outro livro muito bom, desses que a gente precisa ler antes de passar dessa para uma melhor, chamado Cartas de um Diabo a seu Aprendiz, pontuou que o maligno saúda o místico e o cético com a mesma alegria. O primeiro, porque ignora o poder do mal, a influência do mal e age como um ignorante comparsa. O segundo, porque investe tempo e energia demais em coisas que Deus nunca deixou claro. Vira e mexe, esse tipo de assunto vira febre no meio cristão. Resista. Que a curiosidade do nosso coração não nos leve a caminhos que Deus não deixou para que a gente trilhasse. Enfim, essa história
é muito diferente do que a maioria das pessoas imagina quando ouve a expressão batalha espiritual, certo? Mas não é menos do que isso, de forma alguma. Ela é só um pouco menos fantástica, mágica, mística talvez, do que, por exemplo, um livro que eu não estou indicando, que chama Este Mundo Tenebroso, que eu li quando eu tinha uns 15 anos. Lá tem espadas de fogo, exércitos invisíveis, escudos de luz. O tipo de batalha espiritual real mais parece com uma conversa do que com um combate. Ao invés de armaduras, o guerreiro se reveste com uma confiança tranquila em Deus, naquilo que ele ouviu do próprio Deus. Você é meu filho amado, em quem eu tenho alegria ou me comprazo. Em outra passagem, Jesus chama o diabo de o pai da mentira. Nessa ideia de que ideias, palavras, mentiras são perigosas. Um colega diz que as ideias são uma fortaleza primária do mal no ser humano e na sociedade. A nossa luta é, antes de tudo, uma iniciativa para retomar o controle das nossas mentes do cativeiro da mentira. A principal delas, que nós estamos sozinhos no mundo, que é só isso aqui mesmo e que tudo depende do meu esforço. Para os que já têm um relacionamento com Deus, o engano vai por outro caminho. Pode passar. Diz assim. Vai lá. Pecamos porque acreditamos em mentiras sobre o que nos fará feliz. Inácio de Loyola, o fundador da ordem jesuíta, é acreditado como definindo o pecado como a relutância em confiar que o que Deus quer para mim é apenas a minha mais profunda felicidade. É por isso que o principal alvo do diabo é a nossa confiança em Deus e em sua verdade nas Escrituras. Se ele pode levar-nos a duvidar de Deus e, ao invés disso, nos fazer confiar em nossa própria intuição interior como bússola precisa para a boa vida, ele nos tem. Na ironia final, o pecado sabota a nossa capacidade de felicidade, apelando para o nosso desejo de felicidade através de ideias enganosas. Entendeu o que ele está falando aqui? A tentação é sempre dupla. Primeiro, obter a autonomia de Deus, fazer o que eu quero, do jeito que eu quero, na hora que eu quero. E segundo, redefinir o bem e o mal com base na minha lógica e na inclinação do meu coração. Isso ao invés de confiar na palavra amorosa de Deus. E veja até onde nós chegamos como humanidade nesse processo. Satanás ele não questiona só a filiação de Jesus, o fato dele ser ou não filho de Deus. Mas ele também assume para enganar, para mover Jesus a exercer essa prerrogativa de modo egoísta. A primeira tentação que Jesus enfrenta, e entende isso é importante, que seus discípulos saibam, não é sobre pão. É sobre satisfazer necessidades ou desejos independente do Pai. É fazer Jesus usar o poder divino de forma mundana. Satanás, num certo sentido, quer libertar Jesus da cruz. Com o mesmo tipo de mentira que nos faz desfazer compromissos, relacionamentos e escolhas com a pergunta, ou com as perguntas. O que mais você quer? Por que não faz logo? Se você tem poder e a porta está aberta, por que você não entra? Se Deus não quiser, Ele vai te impedir, certo? Resolva do seu jeito. O importante é resolver. É pelo Espírito e pela verdade que nós somos transformados à imagem de Jesus, refeitos pelo poder de Deus. Mas o contrário também é verdadeiro. É pelo isolamento e pelas mentiras que nós somos deformados à imagem do mal. Quando Jesus lembra, e você percebeu o eco aqui de Deuteronômio 8, ele está reafirmando o compromisso com Deus, ao passo que diz para cada leitor ou ouvinte, nós não estamos sozinhos no mundo, não é só isso mesmo, e as coisas não dependem do meu esforço. Ele cita literalmente Deuteronômio 8, para lembrar que o Senhor zela pelos seus filhos, que Ele está no deserto, que Ele levou para o deserto. Que alguém pode ter todo o pão do mundo e ainda ser miserável. A fome de Israel, o deserto, a tempestade no barco daqui a pouco, também fazem parte do processo educativo de Deus. Não é a falta de algo que me define, senão aquilo que eu não posso perder, mas também não é a sobra que me define e mede o amor de Deus por mim.
e sim aquilo que eu também não posso ganhar. Em ambos os casos, a salvação em Deus. Tiago, o irmão de Jesus, fala um pouquinho disso, de ser um cristão indiferente e usar de forma mundana o poder divino. Tiago 4,13 diz: ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para essa ou aquela cidade. Passaremos um ano ali, faremos negócio, ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês, nós aqui, somos como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, faremos isso, viveremos isso ou aquilo. Pergunta, tipo retórica, mas para que a gente pense junto. Para quem que Tiago está falando? Dica. Se tem nome de carta ou apóstolo, é sempre para cristão. Quando a gente pensa nos personagens bíblicos que erraram feio, não foi por desconhecimento. Não foi por não saber quem Deus era, algumas verdades que ele ensinou, promessas que ele fez, mas por indiferença, por impiedade. É essa forma de viver, pensar, decidir sem Deus, ou a parte da vontade dele. É independência prática. Tiago, Deus aqui que move o escritor bíblico a escrever, não condena porque eles fazem planos. Não é este o ponto aqui. Eles reprimem porque não reconhecem Deus nisso. São irmãos cheios de si, independentes, donos da razão. Não significa que eles estão mergulhados em pecados escabrosos, por assim dizer, mas numa situação muito perigosa, a um passo de transformar pão em pedra. Porque eles podem fazer planos. Porque eles têm essa capacidade, porque eles têm esses recursos. É transformar bênção em maldição, dinheiro em satisfação, viagem em sentido, trabalho em identidade, família em adoração, reconhecimento em objetivo. E mais do que um dente lascado, é ter uma vida que no fundo sabe que não é plena, que sempre falta alguma coisa. Senhores, nós deveríamos ter orações mais humildes. Fazer Deus presente em nossos planos, não só como alguém que a gente dá um memorando e pede para assinar no final. É sujeitar a agenda e o corpo ao que tem valor eterno. A segunda mentira, a segunda tentação que Jesus enfrenta aqui, é a que diz que eu sei o que é melhor. Então o diabo levou a cidade santa, colocou na parte mais alta do templo e disse: se você é o filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em pedra alguma. Jesus respondeu, também está escrito, não ponha o Senhor, o seu Deus, à prova. Sim, o texto aqui é citado pela metade, pelo inimigo, mas a questão mais profunda aqui talvez não seja exatamente essa. O ponto é que ele usa o texto de forma completamente torta. Completamente fora do contexto, manipulado para fins pessoais ou decisões duvidosas. Aqui tem essa técnica, para você que está ouvindo, eu estou colocando entre aspas, de não apenas citar o texto, mas aplicar do meu jeito, com os meus interesses. No caso, o Salmo 91, citado pelo maligno, é uma forma de mover Jesus para que ele demonstre, aspas, a confiança em Deus, fazendo de Deus uma espécie de gênio da lâmpada. Então, eu me coloco numa posição arriscada, para dizer o mínimo, pecaminosa, até dizendo, Deus vai cuidar de mim. Ele não vai me deixar cair. Tratar diabetes, deixar diabetes com Deus sem tomar insulina. Vencer o sedentarismo com o poder da oração. Ser cristão pelo YouTube. Comunhão sem presença, bons casamentos sem sacrifício. Ele está dizendo, olhe para as Escrituras. Fazendo de Deus o seu refúgio, sendo filho de Deus, é claro que Deus vai te proteger. Porque Deus protege a quem Ele ama, certo? Sim, mas não desse jeito que você está dizendo. O tentador, ou testador, distorce de forma que até pode ser estereotipada, né? Essa ideia de que Deus dará tudo, dará saúde e riqueza inabaláveis. Mas essa ideia ainda assim é bastante convidativa. O risco, muito comum, é ler essa história e achar que quem sabe Bíblia
Porque Jesus responde com versos, está à prova de problemas ou tentação. E para ser sincero, eu fico bastante impressionado com quão bem Satanás conhece a Bíblia. Salmo 90, de cabeça. E aqui tem uma questão. Não importa o quanto a gente conheça das Escrituras, o maligno sempre saberá mais versículos. São milênios de vantagem. Eu posso recitar, posso todas as coisas naquele que me fortalece, não funciona como uma espécie de Wingardium Leviosa ou abracadabra gospel, em que basta eu falar um versículo em voz alta para alguma coisa acontecer. Exige um relacionamento próximo com Deus. E aqui cabe um alerta. Não acredite em qualquer pessoa que cita um versículo. Nem todo pastor é de ovelhas. O Novo Testamento, as cartas às igrejas, especialmente, a história, ambos estão repletos de falsos mestres. Gente que cita as Escrituras para a própria condenação, 2 Pedro 2,16. Dificilmente a gente vive com isso em mente. Mas tem mais falso mestre, mau exemplo, joio dentro da igreja do que fora. Quem aqui já ouviu? Cuidado comigo porque eu sou um falso mestre. Fica atento com o que eu digo, com o que eu faço, porque você não deveria aprovar, apesar do meu cargo. De novo, são muitas as cartas que repetem esse tipo de ênfase no Novo Testamento para os cristãos. Se a primeira tentação é ignorar Deus no dia a dia, fazer planos como se ele não existisse, ou como uma espécie de departamento de contas a pagar, é isso aqui que eu tenho, por favor, abençoe. Esquecer Deus na vida debaixo do sol, dentro do escritório, na frente da TV ou até num belo dia na praia. A segunda tentação é olhar para Deus como se ele existisse para me servir e não o contrário. E não me entenda mal. Os que têm fé no Filho de Deus, Jesus, desfrutam de um cuidado objetivo e específico de Deus. Tá bom? Isso é um fato, isso é uma verdade bíblica. O desafio é perceber. Porque os caminhos de Deus são mais altos, porque o nosso coração é duro, a gente tem dificuldade de perceber. Mas ele está fazendo 10.000 coisas na minha e na sua vida, é que a gente percebe 2 ou 3. O ponto, talvez aqui, seja de não se ressentir do campo de treinamento de Deus. Seja na aridez do deserto ou no sol da cidade. Deus não erra a mão na receita. A mistura de bênção, adversidade, dor e alegria que a gente teve, tem e vai ter, é exatamente aquilo que a gente precisa. Pode não parecer, mas Deus está fazendo e permitindo as dificuldades, cada uma delas, para que as nossas vidas gerem mais frutos. E fruto é legal, a ideia, porque é bonito e tem gosto. A gente precisa reconhecer que deve ouvir não, que necessita das adversidades, que a gente carece de derrotas para desapegar de algumas coisas que já roubaram os nossos corações. Você não precisa se expor e nem concordar comigo, mas a gente já não é grande coisa. E seria ainda pior se tivéssemos tudo o que queremos. Já pensou ter tudo o que você queria quando você tinha 20 anos? Olhando para trás. De não ter passado por alguns daqueles desertos. Já pensou ter tudo o que você quer hoje? Não seria bênção. Alguém disse que quando Deus permite que seus filhos passem pela fornalha, vamos colocar o deserto aqui, ele mantém os olhos no relógio e a mão no termostato. Tudo bem? Ele está no controle. A tentação é crer que só um Deus visível, que só um Deus que faz as coisas do meu jeito, no meu tempo, é um Deus que serve ou é real. Um Deus carnal que existe em meu favor e não a meu favor. É me fazer o centro do universo e das relações. A gente às vezes se ilude, se engana, que o que falta mesmo é ver um milagre, porque daí realmente eu teria uma fé inabalável. O ponto, e você sabe disso, os nossos corações nunca estão satisfeitos. A gente sempre quer mais um sinal. Deixa eu dizer de coração, de quem sofreu muito. Nem 2 Libertadores no mesmo ano são suficientes se você perde o Mundial. E isso vale para todas as áreas da vida, inclusive no relacionamento com Deus, a fidelidade dele. É falsa a necessidade que diz, eu só preciso que Deus me socorra desse jeito, dessa vez. Se Deus responder assim, eu vou saber que Ele existe.
e que Ele está comigo. Como saber se eu tenho uma relação mundana com Deus? Bom, a teologia se torna terapia, o interesse bíblico em justiça é substituído pela busca pela felicidade, santidade por satisfação, verdade por sentimento, ética pela sensação de estar bem consigo mesmo. O mundo encolhe para uma gama de relacionamentos pessoais, a comunidade, a igreja, para um círculo de amigos, o passado some, a igreja some, o mundo recua, e tudo o que resta é eu. Quando a única pessoa que eu lembro em oração sou eu mesmo. Última mentira e tentação que Jesus enfrenta, e pensou ser interessante que a gente pensasse sobre isso ou lesse, é que eu sei o que fazer. Tudo isso te darei se você se prostrar e me adorar. Jesus lhe disse, retire-se. A tática aqui muda de novo. E aqui é interessante, desde o primeiro versículo do primeiro evangelho aqui em Mateus que a gente está lendo, duas coisas são estabelecidas. Primeiro, Jesus é judeu de nascença, e segundo, ele é rei por direito. E não à toa a genealogia de Jesus, que a gente pulou, quando estava lendo Mateus, diz o seguinte, no primeiro versículo, registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi e filho de Abraão. Antes de falar dos antepassados, começa dizendo assim. Essa tentação aqui, portanto, de Jesus poder receber os reinos da terra e reinar sobre eles a partir daquele momento, não é para ganhar alguma coisa nova. É para ganhar o que ele já teria de outro jeito. Por que morrer como um servo, se você pode viver como um rei? Numa paráfrase livre. Olhe para tudo que você pode ter agora. Assuma logo o seu reino. A proposta aqui é obter a coisa certa do jeito errado. É a doutrina que o fim justifica os meios. E aqui pode ter uma pergunta honesta no seu coração. Isso aqui é um blefe? Ou ele realmente tem autoridade plena sobre todos os reinos do mundo? E estamos todos debaixo de um total, completo domínio do mal neste momento? Nem uma coisa e nem outra. A verdade é que o maligno tem sim muito poder. Mas também é verdade que ele é o pai da mentira. E que também ele entrega menos do que promete. Por isso, tanta insatisfação no mundo. Que apesar de rejeitar Deus, não se encontrou ainda. E mais importante do que isso, Deus não deixou de ser Deus. Não é uma batalha entre dois equivalentes, entre o bem e o mal. Dois adversários igualmente poderosos, sábios. Não. É Deus. E abaixo dele, todas as outras coisas. E criaturas. O ponto é que nós estamos sendo encorajados a olhar para o nosso redor, para o mundo, com uma esfera de influência que não é neutra. Que tem sim um poder maligno, que move as coisas na direção que não é boa. Que caminha a passos decididos e mergulha em trevas. Recentemente eu li um livro, A História do Mundo para Quem Tem Pressa. Eu tenho certeza que não era o intuito do autor, mas sabe o que mais me marcou? Todo o livro, muito interessante, é que é morte atrás de morte. É guerra atrás de guerra. Então eu fui somar, sendo de humanos, eu fui somar todas as vezes que eu vi morte no livro sobre guerras. Sabe quanto que deu? Eu posso estar errado. 110 milhões de vidas mortas em guerras. Guerras, batalhas com mais de 1.000 pessoas. Foi o que ele considerou ali. Então eu fiquei curioso e fui atrás para ver o que um livro mais sobre isso diria. Eu achei um livro que chama Tudo o que você precisa saber sobre guerras. Estima que na história humana, desde que começou a escrever ou contar, tem um intervalo, bem longo até, de 150 bilhões a 1 bilhão de pessoas que morreram porque se mataram, basicamente. Esse é o mundo. Ainda que a tentação vá mudando de estratégia ao longo dos trechos aqui, o formato é o mesmo, basicamente. Mentir sobre quem Deus é, sobre quem nós somos e o que é uma boa vida. Tudo isso para minar a nossa confiança no amor de Deus e na sabedoria dele. O mundo é esse sistema de ideias, valores, morais, práticas, que são entregados a um ritmo, e eu gosto dessa ideia de ritmo, e cultura que nos afastam da boa, perfeita
e agradável vontade de Deus. Essa aqui talvez seja a mentira / tentação mais prática. É que ele quer me levar a acreditar em mim mesmo. Se acreditar ou se enxergar como alguém livre de influências negativas, que não só sabe o que deveria acontecer, mas quando. É render-se a um estado de espírito cuja adoração está à parte de Deus. O que o inimigo quer, portanto, é desconexão, é ilusão e é adoração. É entregar-me a um projeto para chamar de meu. Meu reino. Minha vida. Minhas ideias. Meus sonhos. Lucas, o outro evangelho, conta a mesma história, mas ele faz um comentário muito interessante. Quando termina tudo, Satanás vai embora, Lucas faz um comentário para que aqueles que fossem ler se atentassem a um detalhe. Terminando essas tentações, o diabo deixou até a ocasião oportuna. Acabou? Não. O lembrete é que nem Jesus, depois de vencer a batalha, estava livre do restante da guerra. Nem eu e você. O risco é olhar para essa história, identificar os desafios, entender os problemas, ver essas 3 mentiras, decorar, escrever, pôr na parede, um post-it no computador, ler 3 vezes ao dia, sei lá. E sair daqui confiando nas minhas próprias capacidades. Força de vontade não é ruim. Na verdade, à medida que a gente cresce espiritualmente, se aproxima de Deus e da verdade dele, a nossa capacidade de escolher bem e mal deve crescer e se expandir. Coisas que antes eram terrivelmente difíceis e exigiam uma vigilância constante, podem e devem se tornar mais fáceis ao longo do tempo, por causa do poder de Deus, pela graça dele, podem ser mais fáceis num certo sentido. Graças a Deus por isso. Mas força de vontade contra um segundo pedaço de bolo é uma coisa. Força de vontade contra um trauma, contra um desejo descontrolado, contra o mundo, não tem chance. Se a gente fosse sincero, nem sempre contra o segundo pedaço de bolo é o suficiente. É precisamente por isso que as Escrituras falam tanto sobre novo coração, salvação, liberdade. Para cristãos e para não cristãos. Para manter-se livre, se assim você preferir. Esse é um texto que nos convida a chegar a uma conclusão tão simples quanto desafiadora. Jesus tem poder sobre o mal. Ele venceu a batalha que nenhum de nós está apto e que a gente precisa do que ele oferece. Deus conta essa história aos discípulos e leitores, convertidos ou não, para que eles, nós, saibamos que tem jeito sim. Que por mais que sejamos tentados, desejo não é destino. Que eventualmente nós nos encontraremos no deserto, e tudo bem. Que isso não significa abandono, significa desafio. Significa tentação e provação. Que ser discípulo de Jesus não faz a vida mais fácil, mais segura, com certeza. Que é melhor enfrentar o deserto com o Senhor da criação no meu corner, se você quiser. Que vale a pena, pela graça de Deus, resistir, se livrar dessas mentiras. Constantemente a gente ouve e fala sobre o enorme e inflexível preço do discipulado, de carregar a própria cruz, e de fato tem os seus desafios. Você sabe bem. Um filósofo cristão disse que custa tanto ao homem ir para o inferno quanto para o céu. Excessivamente estreito é o caminho para a perdição. A gente fala bastante o quão alto, quão difícil e custoso talvez seja o preço de ser cristão, de negar a nós mesmos. Mas a gente fala pouco de quão mais alto ainda é o custo de andar sozinho no mundo. De viver ansioso, cansado, com insônia, cercado de gente ainda assim sozinho. Provérbios 13:15 diz: o caminho do infiel, daquele que não crê, não conhece a Deus, é áspero. E a palavra ali é intransitável. Não é prosperidade, mas assim, ser cristão é bom? É a melhor coisa do mundo. Qual o preço, então, de se afastar de Deus? A questão é que a humanidade não está entre um caminho fácil, se entregar para o mundo, e um difícil, que é seguir a Deus.
Ambos são difíceis, mas só um vale a pena. O que qualquer pessoa precisa não é encontrar Deus no final do túnel, mas no meio do deserto. É reconhecer que vivemos várias mentiras que têm destruído as nossas vidas e mundo. Que não tem outro caminho que não seja ser refeito pelo próprio Deus. Que para alguns de nós, dependendo do momento de vida, talvez seja até calar essas vozes, se você quiser chamar assim. Que nos desanimam dizendo, olhe para a sua vida. Se você é filho de Deus, olhe para como as coisas estão agora. Olha as decisões que você tomou. Será realmente que Deus te ama depois disso tudo? Resolve logo. A gente pode fazer como Jesus. Sai daqui. Passa. Ao mesmo tempo que nós somos supridos pela palavra e pelo amor de Deus. De novo, essa guerra aqui não é de bombas e de armas. Não é contra pessoas. É uma guerra contra mentiras. Não só contra as mentiras que a gente conta, mas especialmente aquelas que a gente vive. E eu encerro aqui o nosso tempo lembrando de um esquecido e obscuro personagem da história da igreja. No século IV, Evagrio Pôntico, que vai aparecer uma imagem para você, ele decide ir para o deserto enfrentar Satanás. Sim, tipo Jesus. E por algum motivo, começou a correr o rumor que ele estava vencendo. A história vai ficando melhor, confia em mim. Então um outro monge chamado Loukios, pede para que ele escreva essa estratégia. Né? Por que ele foi? Como que está acontecendo? Por que estão dizendo que você está vencendo? Entre as várias contribuições que esse Evagrio deixou, ele deixou uma lista que deu origem aos chamados pecados capitais e um outro livreto com o melhor título do mundo. Respondendo, 2 pontos. Um manual monástico para combater demônios. Sim, eu sei que parece que vai vir uma coisa maluca, mas espera. O interessante é que cada trecho, capítulo, começa com a seguinte frase. Contra o pensamento de quê? 3 pontos. E ele começava a discutir alguma coisa que ele sabia que era uma mentira, que estava ao redor dele, no coração dele, no mundo, e que as pessoas contavam. Ele começa a substituir e discutir as mentiras do diabo pela verdade de Deus. O ponto dele é nos levar a pensar como Jesus, viver essas verdades. Justamente o que o próprio Jesus quis dizer com conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. De que sabendo quem Deus é, seríamos libertos de quem nós somos. E adaptando um pouco o material do Evagrio, eu chego a 4 perguntas que talvez podem e devem nos ajudar quando a gente enfrenta as circunstâncias duras da vida. E essas vozes mundanas e carnais nos afastam e nos forçam eventualmente a esquecer do poder e do amor de Deus. A primeira, o que aconteceu? O que está acontecendo ao meu redor? Qual é a ideia que eu estou tendo? Como que eu explico? A segunda, o que eu estou sentindo? Isso que aconteceu. Como que o meu coração está lendo, reagindo à situação? Terceiro, qual que é a história que eu estou contando para mim mesmo? Isso aqui aconteceu por causa disso aqui. Ou isso aqui aconteceu comigo porque eu mereço. Ou isso aqui aconteceu comigo porque fulano de tal fez isso aqui comigo. E a última e talvez a mais importante. O que a Bíblia, o Evangelho, diz sobre isso? E eu ia colocar Evangelho, mas eu faço questão de colocar a Bíblia. Porque começa em Gênesis e termina em Apocalipse. O que a boa verdade de Deus pode falar para mim sobre isso? Quais são os princípios que eu deveria me atentar a descobrir que tem a ver com essa situação? Quem pode me ajudar a encontrar qual parte da verdade fala comigo nessa situação? Não é uma fórmula mágica. Não tem nenhum poder. Não vai funcionar. Mas talvez seja um caminho para me forçar a me dizer que não é só isso, que eu não estou sozinho e que não depende de mim. Que tem um Deus que não é que me encontra no deserto, que me levou para o deserto, que está no controle e que quer falar comigo. Vamos orar.
Senhor, obrigado pelo nosso tempo aqui, obrigado porque o Senhor é Deus bondoso, gracioso. Nos ajuda, Senhor, a ter um coração sensível, Pai, à sua verdade. Nos lembra e nos ajuda a enfrentar as dificuldades da vida, as durezas mundanas, Senhor. E a gente não se esqueça que o Senhor está com a gente, que a sua verdade nos transforma e que tem poder para desfazer cada uma das mentiras que a gente conta ou a gente vive, Pai. Nos dê um coração seguro no Senhor, que lembra que o guarda de Sião não dorme. Nos ajuda, Deus, a lembrar do Senhor, viver com o Senhor e contar sobre o Senhor. Em nome de Jesus. Amém.